Voltando, pessoal, finalizando o nosso blog, as nossas aulas, né, sobre o artigo 5º. E aí, vamos para o nosso último vídeo a respeito desse assunto. Finalizamos o vídeo passado aqui justamente na liberdade de locomoção. E agora a gente vai dar prosseguimento, digamos assim, nesse outro viés da liberdade, no qual é essa liberdade de ação, que está intimamente ligada, vinculada ao princípio da legalidade. Aí eu preciso que vocês coloquem lá no artigo 5º, inciso 2. Vamos lá para o inciso 2, no qual diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Liberdade de ação. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que eu tenha uma lei que me impeça. Por isso que a gente diz que a liberdade de ação que está intimamente ligada ao princípio aí da legalidade. Deixa eu colocar aqui para gravar o cronômetro. E aí, pessoal, justamente o que seria esse princípio da legalidade? De forma bem sucinta, porque vocês vão estudar, acredito, de forma mais detalhada, lá em direito penal e também em direito administrativo. Mas aqui a gente já tem que fazer algumas abordagens. Pessoal, essa liberdade de ação, o princípio da legalidade, ele é a verdadeira oposição a poderes autoritários e antidemocráticos, tá bom? É justamente viver nesse Estado democrático de direito, no qual as leis são o verdadeiro princípio motor do Estado, tá bom? São os verdadeiros instituidores de direitos e deveres, tá certo? Então, não é na mera vontade do governante, no mero arbítrio, tá bom? Só que aí, nesse princípio da legalidade, ele funciona de forma diferente para particulares e para o Estado, ou seja, os agentes estatais. Por quê? Pessoal, nós, eu e vocês, os particulares que a gente chama, a gente pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não impeça, tá bom? Por exemplo, eu posso tomar banho no chuveiro da minha casa sem roupa? Posso. Por quê? Porque não existe nenhuma lei que me impede, tá bom? Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não impede. Mas, porventura, eu posso sair nu pelas vias públicas da minha cidade? Não posso. Porque aí já existe uma lei que me impede de tomar tal conduta, tá bom? Então, o princípio da legalidade para particulares prestigia o quê? A autonomia. Nesse caso aí, eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. No entanto, para o Estado, ou seja, para esses servidores públicos, os agentes estatais, aqueles que estão imbuídos, investidos de funções estatais, eles não podem atuar da mesma forma dos particulares. Por quê? Porque a margem de atuação do princípio, a margem de atuação, de ação, no caso, para esses servidores estatais, ela é mais restrita. Por quê? Os agentes estatais, eles só podem fazer aquilo que a lei permite. Então, eles têm que andar nos trilhos da lei. Enquanto nós, particulares, agimos de qualquer forma, desde que respeitamos as leis, tá bom? Podemos fazer qualquer coisa que a lei não impeça. Para o Estado, para os seus agentes estatais, os servidores públicos, a margem de atuação é menor. Por quê? Porque eles não podem fazer qualquer coisa. Eles só podem agir nos preceitos legais, conforme a lei mande. Não pode ir além e não pode ir aquém. Tem que ser exatamente como a lei determina, tá bom? Por isso que a gente diz que o princípio da legalidade para particulares e para o Estado é diferente. Por exemplo, você vai lá no INSS, tem lá um servidor público investido por concurso público, representa o Estado. E aí, ele não pode, por exemplo, fazer qualquer outra coisa de forma arbitrária. Por quê? Porque ele tem que seguir conforme a lei, tá bom? Só pode agir nos termos da lei. E aí, a gente chega aqui no artigo 37. Quando a gente lê, eu não vou ler para vocês, a gente não vai ler, mas vocês podem ler o caput do 37.
que traz justamente o princípio da legalidade estrita, que vem dizer que essa legalidade ela é um dos princípios da administração pública. Está lá no LIMP, junto com o princípio da publicidade, da eficiência, da moralidade, tem justamente o princípio da legalidade, tá? Então, todas as atuações estatais, enquanto administração pública, tem que ser pautada no princípio da legalidade, de uma legalidade estrita. O que é que quer dizer isso? Tem que agir conforme a lei manda. Não, não tem na lei, eu posso fazer isso, enquanto servidor público. Não, ele não pode pensar assim, a lei não me proíbe, eu vou fazer. Muito pelo contrário. Ele só pode fazer o que a lei determinar, tá bom? Eu trouxe um exemplo para vocês. Imagine um país 1. Neste país, existe uma lei que obriga as pessoas a atravessarem a rua na faixa de pedestre. Então, existe essa lei. E aí a gente tem um segundo país que não há nenhuma lei que obrigue os cidadãos a atravessarem na faixa de pedestre. Como é que vai acontecer nós enquanto particulares? Olha só. Nesse caso do país 1, em que não existe a lei, uma pessoa é obrigada pela lei, né? Na verdade, nesse país existe uma lei que obriga as pessoas a atravessarem a rua na faixa de pedestre. Então, nesse caso, a pessoa ela é obrigada por lei a atravessar na faixa. Assim, pessoal, se ela atravessar em qualquer outro lugar da via, ela vai estar desrespeitando a regra, no caso, a lei. E aí, nesse caso, como existe a lei, o Estado, nesse caso, seu agente polícia, ele que está ali representando o Estado, ele vai poder aplicar a punição prevista na lei para aquela infração, tá bom? Mas naquele país que não tem nenhuma lei que me obriga a atravessar na faixa, eu posso atravessar em qualquer lugar. Por quê? Porque não tem uma lei que me proíbe, tá bom? Só que nesse caso, vamos supor que eu atravesse a rua, né? Mas eu não atravesso na faixa, tá? Não tem a lei, eu não vou atravessar na faixa. E aí, o que é que acontece? Nesse caso, a polícia ela não pode me punir. Porque a polícia, que representa o Estado, ela não pode me punir. Porque a polícia, ela só pode agir conforme a lei. Se não tem uma lei me obrigando a atravessar na faixa, então eu posso atravessar em qualquer lugar. Nisso, a margem de atuação estatal ela é reduzida. Ela não pode me punir por atravessar fora da faixa. Se o policial assim fizer, me punir porque eu atravessei fora da faixa, ele vai sofrer as penalidades legais, né? Ele vai ser passível de responsabilização civil, criminal e possivelmente administrativa, tá bom? E aí a gente vai agora resolver algumas questõezinhas. Se com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. Correto, né? Porque uma pessoa se recusou de cumprir a prestação alternativa, não é isso? A 2. É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Qual é o erro dessa questão? Errada. Porque está aí, pessoal, em qualquer tempo. A Constituição fala em tempos de paz. A 3ª. Apesar da manifestação do pensamento ser livre, existe previsão constitucional de vedação ao anonimato. Isso permite que não ocorram abusos no exercício da liberdade de pensamento e manifestação. Vamos ler de novo. Apesar da manifestação do pensamento ser livre, existe previsão constitucional de vedação ao anonimato. Isso permite que não ocorram abusos no exercício da liberdade de pensamento e manifestação. Então, essa questãozinha ela vai estar o quê? Errada, não é isso? Que não ocorram, porque ainda pode ocorrer. A 4ª. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, passível de censura ou licença, quando versar sobre convicções políticas e filosóficas. Errada, né, pessoal?
porque jamais é passível de censura. A gente viu que não precisa de censura, muito menos de licença. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O erro dessa questão também está errada. Pelo contrário, a liberdade, a liberdade de profissão, ela é livre. Eu não preciso atender nenhuma qualificação profissional para mim poder exercer o meu direito à liberdade. Por quê? Porque essa é uma norma de eficácia contida e apenas algumas profissões é que vão ser relativizadas. No caso, é a exceção. A questão está errada por isso. A sexta. A Constituição Federal de 88 prevê expressamente a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para o exercício de qualquer atividade profissional. Errada pelo mesmo motivo da questão passada, né? Não é toda profissão que exige a inscrição em conselho de classe. Vamos para a outra. A sétima. A tortura e o tratamento desumano ou degradante são admitidos na hipótese de produção de prova em ação penal contra organizações criminosas. Peguei vocês. Isso é uma questãozinha da aula passada, justamente para mim revisar, tá? Pessoal, lembra, a tortura, ela não é permitida aqui no Brasil, em hipótese nenhuma. A pena de morte, em caso de guerra, ela é permitida, mas a tortura, ela é vedada em toda e qualquer hipótese, tá bom? Questãozinha errada. Não tem direito à indenização quem teve violada sua intimidade, vida privada, honra ou imagem. Errada também, porque a gente viu que tem direito à manifestação. Artigo 5º, inciso 10. Vamos para 9. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Certo? Também a gente leu lá no artigo 5º, inciso 8, se eu não me engano. Sigilo da fonte, no caso, por exemplo, pessoal, um advogado. Vocês imaginem a profissão de advogado. A gente mexe com informações sigilosas dos nossos clientes. Então, às vezes você vai precisar de uma informação dos meus papéis, do meu arquivo, mas eu não vou poder, por exemplo, ceder qualquer tipo de informação, porque eu tenho que guardar as informações, por exemplo, dos meus clientes. Eu não vou poder dar, por exemplo, a fonte, o nome, o local de onde veio, tá bom? E aí a gente terminamos ali as liberdades de forma genérica, chegamos aí na inviolabilidade domiciliar. Artigo 5º, inciso 11. Coloquem lá pra gente. Olha o que diz. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Eu esquematizei para vocês a regrinha para ficar mais fácil. Pessoal, eu tenho direito ao lugar que eu moro, à minha residência, ao meu local mais restrito de intimidade. E aí a gente vai ver que o STF alargou esse conceito de casa, né? Porque a gente viu que a Constituição traz. A casa é asilo inviolável. Tá, mas o que é casa, né? Porque aqui seria uma coisa aberta. E aí o STF vai trazer para a gente. O que seria casa? Casa, hoje, no entendimento pacífico do STF, pode ser o quê? Seu escritório da advocacia, pode ser um quarto de hotel, inclusive um quarto de motel, tá bom? Então, essas coisas, o conceito de casa não é só essa casa que a gente vive. Hoje é até alargado o seu local de trabalho. Então, enfim, isso precisa de uma análise mais aprofundada. Foi parar no STF e o STF alargou esse conceito de casa. Tá bom? Aí, outra coisa que diz aqui. Quando é que essa regra ela vai ser relativizada? Quando é que vão poder entrar na minha residência? Tá? E aí eu trouxe para vocês esquematizado. Pessoal, por determinação judicial, ou seja, uma autorização escrita do juiz, quando é que vão poder penetrar na minha residência, na minha casa, no meu quarto de hotel, no motel, enfim. Se for com determinação judicial, apenas de dia. É o que diz a Constituição Federal. Mas se for em caso de flagrante delito, de desastre ou para prestar socorro, nesses casos pode ser de dia e também pode ser de noite, até porque o incêndio não escolhe, por exemplo, a hora de acontecer, pode ser de madrugada, né? E aí para prestar esse socorro, no caso desse desastre,
pode ser durante o dia. E aí as pessoas não vão precisar do meu consentimento para entrar na casa, né? Óbvio, pessoal. Então, essas hipóteses é que a gente está analisando sem o consentimento do morador. Por determinação judicial, apenas de dia. Nas outras 3 hipóteses, dia ou noite. Aí eu pergunto para vocês, o que é dia para vocês? E o que é noite, né? E aí a gente tem Alexandre de Moraes, que vem com a tese que dia, no caso, a gente dizer que seria dia, era a partir das 6 horas, finalizando ali às 18 horas. Isso é o que a doutrina define. Mas temos também a doutrina de Celso de Mello, por exemplo, outro ministro do STF, que diz que dia começaria ali com a aurora, ou seja, com o amanhecer do dia, que não necessariamente é às 6 horas, né? Pode ser um pouco mais cedo, e com o pôr do sol, o crepúsculo. No caso, finalizava esse dia. Tá, isso aí são doutrinas, vão ser analisadas, claro, sempre dentro do caso concreto, desde que a minha inviolabilidade domiciliar não seja burlada de forma injustificável. Ah, pessoal, mas aí a doutrina traz. E a entrada noturna sem mandado judicial, que acontece muito na prática. Existem alguns procedimentos policiais, alguns tipos de perseguição criminal, quando eu digo de realmente você tá ali, você precisa um mandado de prisão, existe o receio da pessoa ser evadida do local, como é que funciona? Nesses casos, a doutrina, a própria jurisprudência, ela já está aceitando o seguinte, que pode ser possível essa entrada noturna sem o mandato judicial, mas desde que seja fundadas em razões justificadas. No caso, se você não puder justificar antes, mas os policiais precisaram entrar de noite e aí não tem autorização judicial. Então, tem que ser em casos restritos, de forma fundamentada ao juiz posteriormente ao ato, a entrada na casa do indivíduo. Por quê? Sob pena de responsabilidade do agente, no caso do delegado, do policial que determinou e que efetuou essa inviolabilidade domiciliar. E aí eu coloquei para vocês que o artigo 150 do Código Penal diz que é crime, inclusive, você entrar, violar o domicílio de outra pessoa de forma indevida sem ser convidado ou fora dessas hipóteses legais. Tá? Aí agora a gente chega no artigo 5º, inciso 12. Coloca lá pra gente. Olha o que diz. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E aí eu trouxe para vocês. Eita, chuvinha boa, tá começando a chuva aqui agora. O que é correspondência, pessoal? Correspondências são aquelas que você recebe em casa, como avisos bancários, contas para pagar ou até mesmo uma carta que alguém lhe manda. Você vai receber uma carta, essa carta é crime, inclusive, você abrir uma carta que não é sua, tá bom? Então, eu tenho um sigilo de correspondência. Tanto de ter certeza que eu vou escrever um conteúdo e ninguém vai ter acesso a não ser o destinatário, como também aquela pessoa que vai receber essa informação, tá? Comunicação telegráfica. Aí a comunicação do telex, do telegrama, aquela que você fazia, digitava a informação, né? E aí é uma comunicação rápida, mas que hoje ela está defasada, né? Mas temos também as comunicações aí telegráficas pela internet, ainda hoje, né? Outra, comunicação de dados. Os mais comuns são os dados bancários, temos também os dados fiscais, né? Um exemplo, o extrato de sua conta corrente, mas também podem ser aqueles que você insere em sites para comprar produtos online. São os seus dados pessoais, por exemplo, os dados da sua conta, os dados que a Receita Federal tem de você, por isso que a gente diz, dados fiscais é um exemplo, os dados bancários, outro exemplo, os dados, até aqueles dados telemáticos que chama, né, que é justamente essa comunicação, Telegram, WhatsApp, então tudo isso aí, esse tipo de comunicação, você tem resguardado o sigilo. Ou seja, outras pessoas não podem ter acesso de forma indevida sem autorização, tá bom? E as comunicações telefônicas é justamente essas ligações feitas por telefone, fixo ou móvel. Lembrar sempre que existe um limite ao sigilo da correspondência, que é justamente a inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Aqui a gente está vendo que o inciso 10 do artigo 5º, ele é uma carta coringa, né? Então, essa inviolabilidade da intimidade, ele é um direito que pode ser usado, ou seja, pode ser burlado de várias formas, tá? E é bom a gente saber que, inclusive, essas pessoas têm direito à indenização, se tiver sua imagem, sua vida privada violada. E aí a gente chega nas exceções. Hipóteses que a regra do sigilo de correspondência ou de comunicação é relativizada. Por exemplo, pessoal, quebra de comunicações telefônicas, aquela ligação. Lembrar que nesse caso somente por ordem judicial. Eu não posso ter uma interceptação telefônica sem ordem judicial. E eu tenho que seguir os termos da lei 9.296 de 96. O sigilo de correspondência e comunicação, ele pode ser restringido também em caso de estado de defesa e estado de sítio. Coloquei aí para vocês os artigos e vocês podem estar analisando. E aí eu trouxe os requisitos que está lá no... A gente acabou de ler no artigo, né? Tem que ter, para mim poder quebrar esse sigilo dessas correspondências, das comunicações, enfim. Uma ordem judicial devidamente fundamentada que determine a quebra desse sigilo, que sua finalidade seja para investigação criminal ou instrução de procedimento penal e que seja feita na forma e nas hipóteses da lei. Então, esses 3 requisitos eu preciso cumprir para ter sigilo de correspondência burlado. Pessoal, é só vocês imaginarem o quão grave é isso. Imagina, eu estou conversando com alguém da minha confiança e tal, e eu começo a falar mal do meu chefe, meu chefe da minha empresa, por exemplo, eu trabalho no setor privado. Nesse caso, imagina se eu tenho a minha comunicação burlada, a minha mensagem do WhatsApp, por exemplo, hackeada, e aí o meu chefe acaba sabendo disso. É claro que vai ter uma demissão. Então, muitas vezes a gente não fala com medo de retaliação. Por isso que é importante esse sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações de dados, enfim. É muito importante esse sigilo. Existem as hipóteses que podem ser quebradas, né? Mas aí é um assunto mais pertinente ao direito penal e aí vocês vão estudar em momento oportuno. Só um momento, pessoal. Com as 2 horas que eu estou falando, e aí eu estou com a voz um pouco cansada. Força muito mais aula assim do que tá dando aula presencial para vocês. Direito de reunião, pessoal. Deixa eu ver. Estamos em 21 minutos do nosso segundo bloco, terceiro bloco. Coloca aí no artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tá? Eu coloquei aí para vocês os requisitos de forma esquematizada. Reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, porque reuniões privadas são asseguradas por outros direitos, e eu não preciso da autorização do poder público. O que é que eu preciso? Prévio aviso à autoridade competente. E eu também não posso frustrar outra reunião anterior. Lembrando que essa liberdade ela pode ser suspensa no caso de estado de sítio, tá aí o artigo 139. Temos aí o direito de associação, tá bem esquematizado, tá? Eu não vou me estender tanto. Só colocar aqui para vocês. Leiam lá o inciso que fala que é vedado as práticas de racismo, tá bom? Tortura, tráfico ilícito, terrorismo, crime hediondo também é vedado. Ação de grupos armados, civis ou militares também é vedado. Eu trouxe aqui um esqueminha para vocês, falando os crimes que são inafiançáveis, ou seja, eu não posso pagar fiança para sair da prisão. Crimes que são imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Eu coloquei de forma resumida, porque são assuntos que vocês vão ver em direito penal também, tá? Direito de associação, vocês vão ler esses incisos. Eu não vou me estender, pessoal, porque eu tô com medo da energia cair e eu perder o restante da aula, tá? Tá chovendo muito aqui na Sena. E aí, ó, lembrar só que eu tenho o direito de me associar, participar de uma associação,
como eu também tenho o direito de me desassociar. Eu não sou obrigada a ficar associada, tá? E aí, para mim ter uma associação ou uma cooperativa, eu não preciso de autorização do Estado, tá? E as minhas associações ou cooperativas, elas não podem ser dissolvidas de forma arbitrária pelo Estado. Eu preciso de uma decisão judicial transitada em julgado, salvo se for para suspender as atividades. Em caso de suspensão, aí eu posso ter uma decisão judicial, mas ainda que não seja transitada em julgado. Temos também a gratuidade das certidões de nascimento e óbito, que a Constituição fala aí que é apenas para as pessoas de baixa renda, mas nessa ADIM 1800 e ADC 5, o STF estendeu para todas as pessoas, independente da condição. Então, é gratuita a certidão de óbito e a certidão de nascimento. Hoje, independe da condição ou situação econômica. Pessoal, tenham uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? No meu WhatsApp, e-mail, ACADWeb. E aí, entrem em contato para sugestões, críticas ou qualquer dúvida. Boa aula e até a próxima.